Bom, agora nesta aula eu vou falar sobre a formação dos sons. O som é o efeito audível produzido por movimentos de corpos vibratórios. Para se produzir som musical, precisa-se de uma fonte sonora, corpo, que produz sons ao vibrar. Os corpos vibrantes nos instrumentos musicais são cordas esticadas, por exemplo, no caso do violão, violino, piano e etc. Todos esses instrumentos de corda, como por exemplo eu citei o violão, o violino, entre outros, eles ao vibrar a corda produzem este som, certo? Então nós percebemos que todo som é produzido a partir da vibração de um corpo. Por exemplo, instrumentos de sopro, o que produz o som é a coluna de ar. Por exemplo, a flauta, o trompete, etc. Existem alguns outros instrumentos, que no caso do tamborim, cuíca e etc., é uma espécie de membrana que produz a vibração, criando assim o som. Por exemplo, ao tocar uma corda do violão, observe que ela se movimenta de um lado para o outro um determinado número de vezes por segundo, emitindo um som. A esse movimento é dado o nome de vibração, medida em hertz, ciclos por segundo. Então é importante aqui, toda vez que a gente falar de hertz, é a quantidade de vibrações por segundo. Quanto maior ou menor o número de vibrações por segundo, mais agudo ou grave será o som. Então aqui outra coisa importante. Se tem maior vibração, um número maior de vibrações por segundo, mais agudo o som. Se tem menor número de vibrações por segundo, mais grave o som. E quanto maior a amplitude do movimento vibratório, maior será a intensidade do som produzido. O ouvido humano é capaz de perceber sons que vão aproximadamente de 20 Hz a 18.000 Hz. Então isso é importante. O nosso ouvido pode captar apenas sons que vão de 20 Hz, ou seja, de 20 vibrações por segundo, a 18.000 Hz. Os sons fundamentais se localizam numa faixa aproximada de 32 a 4.000 Hz. Por exemplo, o Lá do diapasão tem 440 Hz, o que significa que o Lá do diapasão vibra 440 vezes por segundo. Acima de 4.000 Hz encontram-se os harmônicos agudos que enriquecem o timbre do instrumento, dando mais brilho. Sem esses harmônicos, os sons seriam opacos. Sem os harmônicos, não se tem os timbres característicos de cada instrumento. Sobre os harmônicos nós falaremos numa aula mais à frente. Aqui basicamente o que nós precisamos compreender. O som então, ele é produzido a partir do quê? Basicamente da vibração de um corpo elástico que, pondo o ar em movimento, esse corpo ele vibra e põe o ar em movimento, ele chega aos nossos ouvidos, produzindo então, decodificando no nosso cérebro esses sons que nós somos capazes de ouvir. E essas vibrações por segundo nós chamamos de Hertz. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida, assista o vídeo de novo e tente anotar o máximo de coisas que você puder para compreender e melhor assimilar.